Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa. Vai ser uma pregação um pouco mais diferente, né? Eu sempre trago alguma coisa diferente, né? Eu trouxe um estudo para a gente sobre a Páscoa. Então, o que vai requerer de vocês? A participação em abrir a Bíblia e prestar atenção, porque muito do que a gente vai falar aqui hoje vai ser um pouco lido, tá? Esse estudo veio de um pastor chamado Pastor Leandro B. Peixoto. Não o conheço, mas achei muito legal o estudo que quis trazer para vocês, tá? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em águas, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu a passarei pela terra do Egito, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui, pedir para que o Senhor fale no nosso coração quanto à palavra da Páscoa, o estudo da Páscoa, e que nós venhamos, Pai, aprender mais de Ti e sermos gratos pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Preste atenção. O significado da Páscoa. Afinal, o que é a Páscoa? A chegada da Páscoa traz consigo bastante confusão. Páscoa é ovo de chocolate? O símbolo da Páscoa é o coelho? Afinal, o que se comemora na Páscoa? Preparando-nos para a sua chegada, que dista poucos dias de nós, deixaremos de lado apenas por hoje nesse estudo nos Salmos para se concentrarmos no significado bíblico da Páscoa. A Páscoa vem do hebraico Pesach, passar sobre. Em Israel, após 400 anos de escravidão no Egito, foi libertado miraculosamente por Deus e constituído por seu povo. A Páscoa era um pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do seu povo e Israel lhe seria obediente. A sua instituição,
A Páscoa está instituída em Êxodo 12, 1 a 13, que é o que acabamos de ler. Neste texto, observa-se pelo menos 3 aspectos: o cordeiro, o participante e o sangue do cordeiro. Procederemos da seguinte maneira: sobrevoaremos 3 aspectos separadamente e, em seguida, vamos ajuntar as suas partes. No fim, vamos comparar com a pessoa de Jesus e buscaremos entender um pouco sobre qual que é a finalidade, para que serve a Páscoa para o cristão. Amém? Afinal, a Páscoa judaica era também uma profecia factual e se cumpriu em Jesus. Primeiro, o cordeiro. O cordeiro deveria ser sem mácula. O que é mácula no cordeiro? Mancha. Ele deveria ser sem defeito. Ele deveria ser macho. De 1 ano, o cordeirinho. Pois com 1 ano o cordeiro já estaria adulto. Tratava-se de um símbolo de Cristo. Em João 1,29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus começou seu ministério aos 30 anos, quando o hebreu alcançava a plenitude física. E foi sem pecado. E veja o que Pedro narrou sobre o sangue do Cordeiro. Abre a Bíblia, por favor, aí, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. O cordeiro deveria ser comido com pães ázidos, ou seja, sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento era um símbolo de corrupção. O fermento não era químico, era uma comida azeda ajuntada à comida boa para fermentá-la. Com ervas amargas, símbolo da amargura e de escravidão, conforme o versículo 8 de Êxodo 12. O cordeiro, ele deveria ser inteiramente comido. O que sobrasse seria queimado. Um símbolo do sacrifício de Jesus, totalmente consumido em favor da humanidade. Por isso Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa, como lemos em 1 Coríntios. Vamos viajar para 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então, irmãos, o cordeiro simbolizava a obra de Jesus. A sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro, na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. Por causa do sangue de Jesus, Deus passa por cima de nós e não nos condena por causa do pecado. Amém? Segunda parte. O participante. A Páscoa, ela deveria ser celebrada em família. Israel deveria ver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. Tratava-se, então, de um símbolo da igreja, que é uma família, a família de Deus. Cristo nos salva para vivermos na comunhão da igreja. Não a vida cristã genuína, sem comunhão com a família de Deus, a igreja. Então você, cristão, que está pensando, eu vou servir a Deus de casa. Não existe comunhão
Não existe vida plena cristã se você não faz parte de uma comunidade. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para ser amor. Nós somos chamados para viver em comunhão. Como que você vai demonstrar que você realmente ama o teu irmão, ama o teu próximo, que é o segundo mandamento, ficando em casa? Bom, isso é pregação para outra hora. Mas vamos continuar. As pessoas, elas deveriam comer preparadas para a viagem e apressadamente. Israel estava escrava no Egito. Logo após o anjo da morte passar pelo Egito, o que aconteceu? O que Faraó fez com, entre aspas, Faraó não, né? Foi o Senhor. Mas o que Faraó deu ok para Israel? Quem lembra aqui? Depois que o anjo da morte matou todos os primogênitos dos animais e dos egípcios. E ele deu ok para o povo sair do Egito, lembra? Por isso a Páscoa falava aqui, comam apressadamente. Outros simbolismos. Os israelitas eram peregrinos. O Egito não era o lugar deles. Eles tinham um destino, uma pátria. Da mesma maneira, um cristão é peregrino neste mundo. Nenhum de nós viverá para sempre neste mundo. Todos iremos daqui para a terra prometida. A igreja compreende que é peregrina e que tem uma pátria melhor, como lemos em Filipenses 3:20. Isso eu vou ler para vocês. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11:14-16 diz: evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Aqui, Paulo está falando para os hebreus de Jesus, né? Bom, a Páscoa judaica lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhe dera uma nova terra. O cristão sabe que é um peregrino neste mundo e que Deus lhe deu uma pátria celestial. João 14:1-6. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Somos peregrinos em busca de uma pátria melhor, cujo acesso é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Então a gente já sabe, irmãos, aqui o ponto 2, o participante. Nós falamos a princípio sobre o Cordeiro e falamos sobre o participante. Agora nós vamos falar sobre o terceiro ponto aqui, o sangue. O sangue, ele era a cobertura que salvava. Então, na porta da casa dos hebreus, tinha lá a batente. Depois de matar o bichinho e assá-lo, eles pegavam o sangue e passavam na batente. Por quê? Era um símbolo para quando o anjo passasse, o anjo da morte, não passaria dentro da casa, ele passaria por cima. Vamos ver um pouco melhor. O sangue era a cobertura que salvava. À meia-noite, cairia juízo sobre o Egito. Mas onde houvesse o sangue na porta, haveria salvação e não haveria juízo. Simbolizava o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna,
como lemos nas passagens de João 8 e 1 João 1, 7 a 9. O sangue do Cordeiro foi derramado e aspergido nas portas das casas dos judeus. Significava que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não os julgaria. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício na cruz pelo pecador, está coberto e não será mais julgado. Em João 3, 16 a 17, diz que Jesus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. O significado da Páscoa. A Páscoa do cristão não é um ovo de chocolate. Não é o símbolo de um coelho. Isso é uma festa popular. A verdadeira Páscoa é a celebração que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel, fazendo surgir outro povo, não mais Israel. O pacto que Deus tinha com Israel se encerrou quando Jesus morreu. Qual é o novo pacto? Qual o outro povo? Nós, a igreja, povo multirracial, multiétnico, atemporal, sem geografia. A ceia do Senhor substitui a Páscoa, pois é a celebração do sangue de uma nova aliança. Vamos abrir a Bíblia em dois capítulos. Primeiro, Mateus capítulo 26, 17 a 28. No primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele lhes disse: ide à cidade a um certo homem dizer: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, se entristecendo muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele lhe respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que nem houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que o dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós lemos muito esse trecho. Principalmente o trecho que, se não me engano, está em Romanos ou em Coríntios, que Paulo fala, né? E tomando o cálice, dizendo: tomai, este é o cálice, este é o cálice da nova aliança. Que nova aliança? Que nova aliança, irmãos? Antes, Deus tinha um pacto com Israel sobre o sacrifício. A nova aliança
é a morte de Jesus por nós. O preço foi pago. Não é necessário mais ter sacrifício. Jesus é a nossa Páscoa. Ou seja, a nova aliança cancela a antiga. O cristão na Páscoa lembra disso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa sempre foi a verdadeira mensagem da igreja. Em 1 Coríntios 15, 1-4 diz que Cristo morreu por nossos pecados, como um cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade. Só que tem um porém. Cristo ressuscitou. Esta é a diferença. Por isso vale a pena crer nele e viver em novidade de vida, com comunhão na igreja. Vamos encerrar aqui então, irmãos, a palavra de hoje que é: a gente não precisa ser rabugento, implicando com tudo, e negar os aspectos culturais, como o coelhinho, o chocolate, presentear. Então, se você ganhar, receba os ovos de Páscoa. Se você quiser gastar, investir, presentear, presenteia. Mas lembre-se sempre da verdadeira Páscoa e que você possa transmitir aos outros o seguinte: primeiro, Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu para que nós pudéssemos ter salvação. 2, nós fomos inseridos na igreja, a família da fé, e vivemos em comunhão, em constante celebração ao caminho do céu. E terceiro, o sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Amém? Então essa foi a palavra sobre a Páscoa. Quero pedir para que você se levante, para que a gente possa orar e agradecer o sacrifício de Cristo por nós. Fazer um agradecimento ao Senhor, agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Obrigado porque o Senhor veio a este mundo e pagou o preço para que nós, pessoas que não éramos da linha de Israel, originalmente não éramos o teu povo, o Senhor se fez carne para que pudéssemos, Pai, fazer parte da tua família. Eu te agradeço pela minha vida da minha família, da minha esposa, dos meus pais, da minha sogra, dos meus irmãos aqui na igreja. Eu te agradeço, porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tomou o meu lugar. E eu te peço, Pai, que essa mensagem, ela chegue, Pai, para demais pessoas, para que elas conheçam a verdade, Senhor. Para que elas conheçam e tenham a vida mudada. Para que o Senhor não precise julgá-las no final dos tempos. Eu te agradeço por cada minuto, por cada vida. São 23 anos, como a gente estava lembrando, que estamos aqui pregando a Tua Palavra. Obrigado por cada ano, obrigado por cada dificuldade. E que o Senhor permita para que nós estejamos muitos mais anos aqui pregando a Tua Palavra e podendo ser um farol nas trevas. Para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus.